14 de fevereiro de 2018. Alerta profético. O Senhor leva o seu servo a um sério confronto com uma besta depois do arrebatamento e a aceleração do tempo profético referente aos últimos eventos em Israel. Profeta David O'War. Bem, o Senhor Jeová Rohi, Jeová Shalom, Jeová Shama, Jeová Tsori, Jeová Jireh, Jeová Bará, Jeová Adonai, Jeová Magen, o nosso grande escudo, Jeová El Olam, Jeová Elion, Jeová Shalom, Jeová Tsabaoth, Jeová Rohi, Jeová Tzikenu El Gibor, Eloheinu, Jeová Hosseinu, o tremendo Deus do céu, o poderoso e mais terrível Deus de Israel. Ele falou comigo, povo amado, e hoje, nesta conversa que eu trago para vocês, que o Senhor Jeová teve comigo, todos vocês, antes de qualquer coisa, estão cientes de que o tempo mudou na igreja. Neste tempo, o relógio na terra mudou. O relógio está correndo realmente rapidamente na contagem regressiva para o retorno de Cristo, o Messias, o retorno do Cristo do Senhor. O retorno de Cristo Jesus, o Messias. Todos vocês estão cientes quando vocês assistem às suas notícias e veem os acontecimentos ao seu redor. Você pode rapidamente dizer facilmente que as coisas mudaram. E elas mudaram muito rapidamente. E o Messias está vindo. Então hoje, nesta conversa, o Senhor Jeová, Ele falou comigo a respeito de uma conversa depois que a igreja tiver sido levada. Ele falou comigo a respeito de eventos que acontecerão depois do arrebatamento. Novamente, Ele falou comigo a respeito de eventos que acontecerão depois que a igreja tiver sido levada. E eu vejo tremendas trevas que cobrem a terra. E estas tremendas trevas são acompanhadas pela presença de alguns protagonistas, certas personalidades, certos atores que entram em cena. E o Senhor, o que Ele tem feito nesta conversa, Ele me colocou com um dos protagonistas e eu vejo uma tremenda besta. Então o Senhor me fez feri-lo tão duramente. Ele me instruiu para ir e ferir a besta e eu bati nele muito, muito fortemente. Bem, isso me faz lembrar de quando eu estava na Índia, no ano de 2007, quando eu fui para anunciar a vida do Messias ao continente indiano e para dizer aos indianos para parar a adoração hindu, parar a adoração idólatra. Eles estão envolvidos com budismo, paganismo, adoração de estátuas, pedras, rochas e madeira. E para anunciar para eles a respeito da vinda do Messias e da necessidade da Índia também se preparar. Então o Senhor falou comigo naquele tempo de que o tempo tinha acabado, o tempo estava escoando rapidamente. E Ele me fez vir da Índia diretamente para o Uruguai, na América do Sul, porque eu queria atingir as extremidades da terra. E enquanto eu estava a caminho do Uruguai, esta conversa desta noite me faz lembrar a conversa que o Senhor me deu a caminho do Uruguai, onde Ele me apresentou uma besta tremenda. E aquela besta me confrontou, e então o Senhor me fez confrontar, ir contra aquela besta. E eu me lembro que eu a golpeei, o Senhor me deu algo na minha mão direita e eu o feri fortemente na cabeça, até o ponto em que ele caiu, e quando ele caiu, ele se virou de costas.
E ele deu um giro de 180 graus e caiu com o rosto em terra na direção do lugar de onde ele tinha vindo. E ele ficou caído lá, ferido na cabeça, e ele morreu. Esta era a mensagem que foi dada naquele tempo. Mas nesta noite, o Senhor me mostrou a grande escuridão que consome a terra. E então ele me colocou contra a besta e eu o golpeei muito fortemente, bati com muita força. E então a mensagem que o Senhor está trazendo para a igreja é de que neste momento Jeová está engajado em uma conversa depois do arrebatamento. Ele está engajado em uma conversa da outra dispensação, a outra conversa agora depois da igreja ter sido levada para dentro da segurança do céu. Então, nesta hora, o Senhor me enviou para falar com as nações da terra e com a igreja, para dizer para eles, prepare o caminho para a vinda do Messias, e para dizer para eles que a sabedoria recomenda, a sabedoria e a prudência determinam que vocês fiquem fora do conflito que está prestes a acontecer na terra. Como vocês podem ver pela forma como o conflito está tomando forma, será tremendo, será indescritível, um conflito que vocês não vão querer ver com seus olhos, não vão querer presenciar. Eu já vi isso muitas vezes, o Senhor me apresentou dentro deste cenário e houve um tremendo conflito, transformando as águas em sangue. Não havia água para beber, as pessoas estavam bebendo sangue. Era tremendo, terremotos e enfermidades, você não vai querer estar lá. Então a sabedoria está recomendando, prepare-se muito bem para esta hora, em absoluta justiça, quando a hora para levar a igreja gloriosa chegar, vocês sejam achados prontos. Este é um momento abençoado, porque há uma voz que está alertando vocês para se preparar, porque o tempo acabou. E todos podem ver agora nas notícias que as coisas agora estão se movendo rapidamente em direção à vinda do Messias. Você não precisa ser um teólogo, um professor de teologia, o que quer que seja. Você não precisa ser nada. Você simplesmente precisa ser nascido de novo para entender que o tempo está se esgotando rapidamente e que os eventos estão tomando forma na Terra. Então, prepare o caminho para outra dispensação. E isso me fez reposicionar a guerra entre Israel e Irã, a guerra nuclear. Esta guerra, eu tenho que reposicioná-la novamente dentro da linha do tempo profético, porque parece agora que a conversa do Senhor foi deslocada para o pós-arrebatamento, depois da entrada da igreja. E é por isso que eu venho a vocês nesta hora da noite, no horário africano, e o tempo de vocês são fusos horários diferentes, para trazer para vocês este tremendo alerta, este aviso de que o Messias está vindo. O Senhor já me colocou em um severo conflito depois da igreja ter sido levada, e é um conflito que vocês não vão querer ver, vocês não vão querer estar envolvidos, vocês não desejariam presenciar. Será inacreditável, vocês não poderiam suportar, ninguém pode suportar. Isto é uma hora na qual qualquer sabedoria iria obrigá-los a se prepararem em justiça para que vocês possam entrar na segurança do céu. Na segurança para a qual os eleitos de Deus, a igreja justa e santa, vai desfrutar quando as coisas romperem em caos deste outro lado. Eu vi este conflito várias vezes e o Senhor me colocou neste conflito e eu participei, e é uma cena terrível, vocês não vão querer estar envolvidos. E o Senhor está amando a igreja através deste alerta, dizendo, fique longe, fique totalmente fora deste conflito. Todos nós estamos cientes da profecia que é um marco, um sinal que eu dei lá atrás, em 2004, naquele dia 2 de abril de 2004, quando o Senhor falou comigo, me trouxe diante do trono, da sua sala do trono, diante do seu trono. E o seu trono estava coberto com a glória como uma montanha, da branca e pura glória, como uma montanha enorme. E ele me fez saber que aquele que se assenta no trono está sentado no trono. E o Cordeiro de Deus, o Cordeiro também está sentado no seu trono. E ele enviou João Batista. Então João Batista saiu de dentro da glória do trono. E ele veio e falou comigo a respeito do Cordeiro de Deus, que morreu pelos pecados dos homens, os pecados deste mundo, os pecados da humanidade. E ele disse que o Pai havia dito que eu fosse aos 4 cantos da terra
e preparar o caminho para a gloriosa vinda do Cordeiro de Deus. E diga para eles preparar o caminho para a vinda do Cordeiro de Deus. E este se tornou a declaração de comissionamento quando João Batista apareceu depois. João falou então, e ele permaneceu lá, e a voz do Senhor disse: deixe-me mostrar para você o que está prestes a acontecer com a terra. Nós ainda estávamos de pé diante do trono de Deus, diante da posição do trono, da glória de Deus, que era como uma montanha. Então, naquele tempo, a lua mudou em sangue. Todos vocês estão familiarizados com esta profecia. A profecia que é um ponto de referência, um marco para a vinda do Messias, de Jesus Cristo, o Messias. A lua mudou primeiro em uma parte e ficou como sangue. E então, mais tarde, ela se tornou totalmente em sangue. E então, depois disso, ele me levantou acima de Israel. E então, naquele tempo, ele me mostrou a morte de Arafat, e eu vi muito lamento acontecendo no mundo árabe. E depois disso, ele me mostrou as duas mudanças de liderança que iam acontecer em Jerusalém. E então eu vi Benjamim Netanyahu a primeira mudança e a segunda mudança. E agora nós despertamos para o fato de que há uma mudança que aconteceu quando Benjamim Netanyahu assumiu a liderança em Israel. E então depois disso eu vi todas as cidades capitais do mundo, desde Ottawa, Washington, todas as cidades capitais do mundo, Canberra, as capitais da terra, as cidades capitais da terra, elas estavam em angústia porque elas pensavam: como nós vamos discutir a paz com este governo de extrema-direita em Israel, de Benjamim Netanyahu? A promessa que eu dei em 2004 e que se cumpriu em Israel até hoje. Então, eu vi a aflição entre as cidades capitais, imaginando como que eles iriam lidar com o governo de extrema-direita em Israel a respeito da paz com a Palestina. E vocês viram, então, agora a Victor Lieberman veio e tornou-se o ministro de Relações Exteriores, e então aconteceu aquela ansiedade em todas as cidades capitais do mundo. Todas essas coisas se cumpriram. Então, em um ponto, eu vi muitos cristãos indo para Jerusalém, voando para Jerusalém. Tudo isso aconteceu durante o aniversário, a celebração do aniversário de Israel. O aniversário de 50 anos de Israel. E então, depois disso, o Senhor me trouxe de volta, diante do trono, e eu vi que João Batista ainda estava lá. Então, eu vi João Batista transfigurado e glorificado. E quando eu chequei as minhas vestes, eu também estava transfigurado e glorificado. Então, naquele tempo, João Batista, depois da segunda mudança de liderança em Israel, em Jerusalém, ele levantou e estendeu a sua mão direita e disse: eis o Cordeiro de Deus. E então João Batista andou na minha direção e desapareceu em mim. E quando eu olhei para este lado, eu vi o mais glorioso Cordeiro de Deus vindo de dentro do trono de Deus. Então isso me fez entender que a vinda do Messias estaria envolvida alguns eventos proféticos em Jerusalém e em Israel. E neste momento nós vemos que há uma possibilidade de que Benjamim Netanyahu esteja saindo. Nós entendemos que a primeira mudança de liderança foi Benjamim Netanyahu assumindo a liderança em Israel. Então a segunda mudança agora nós entendemos que é a sua saída. E todos sabem que nesta hora as coisas estão se movendo muito rapidamente. O Senhor está fazendo uma construção. Você pode ver o paradigma que Ele está estabelecendo para o arrebatamento, além do arrebatamento da igreja, depois da retirada da igreja. Então eu vi um tremendo confronto, uma luta tremenda com uma besta, e o Senhor me mandou, e eu o feri muito, muito fortemente, extremamente forte. Foi uma luta muito séria. Então, o Messias está vindo, o povo amado. Este é aquele a respeito de quem as Escrituras escreveram. A Bíblia escreveu e prometeu até que ele veio, que ele enviaria o mensageiro, a voz daquele que está clamando no deserto: preparai o caminho do Senhor, estejam em retidão diante do Senhor, derrubem as montanhas da imoralidade, corrupção e apostasia nos seus corações, e preparem um caminho reto no deserto dos seus corações, para a gloriosa vinda do Senhor, Cristo Messias, o Rei.
Eu vi o Messias vindo, eu vi a entrada da igreja. Eu estava na porta, eu fiquei na porta do céu e eu vi a igreja entrando dentro do eterno e glorioso reino do céu. Então, aqueles que têm ouvidos, que eles possam ser instruídos pela voz do Senhor. Muito obrigado. Shalom Lachem. Prepare o caminho, o Messias está vindo.